rotina de um blogueiro é um pouco cruel. Nós, que trabalhamos com a comunicação, somos obrigados a nos manter informados. É por força disso que eu, por exemplo, em um sábado, no meio de um feriadão, enquanto muitos estão aí tomando a sua cervejinha na praia e tal, a gente está tratando de saber o que está acontecendo no país, mesmo quando supostamente não acontece nada. E é quando se pensa que não acontece nada que acontecem coisas que provocam profundas reflexões. Foi o que aconteceu comigo hoje ao ler na Folha de São Paulo, um dos jornais que eu tenho que ler todas as manhãs. E ao ler esse jornal eu deparo com uma reportagem da Folha de São Paulo sobre o trabalho escravo, ou melhor, sobre a portaria do governo Temer que pretendia fortalecer o trabalho escravo no Brasil. É isso mesmo. É uma coisa assim impressionante a gente ter que constatar que no nosso país, depois do golpe, as coisas pioraram em um nível que a gente começa o dia lendo sobre o trabalho escravo. Bem, o que é que eu leio sobre o trabalho escravo? A matéria da Folha de São Paulo, apesar de o título dizer que se refere à constatação de que, ao contrário do que se pensa, já é difícil com as regras atuais, sem mudança pelo Temer, já é difícil fiscalizar o trabalho escravo. E o jornal tem razão. Mas lá no fim da reportagem, a gente descobre um dado impressionante. A de que a reforma trabalhista, que entra em vigor, na verdade, neste mês de novembro, ela facilita o trabalho escravo no país. E a gente se pergunta como é que pode as coisas piorarem tanto nesse país em tão pouco tempo. O golpe ocorreu em princípio de 2016, com o afastamento da Dilma, e em pouco mais de um ano e meio o Brasil é um país desfigurado. Sobre o trabalho escravo, acontece o seguinte: a reforma trabalhista ela aprovou o trabalho intermitente. E o trabalho intermitente, ele desobriga o empregador de ter que manter um funcionário contratado para poder dispor dele quando precisar. Porque ele não pode conseguir um trabalhador para trabalhar temporariamente e depois dispensá-lo. A lei não permite, ou fica muito caro, fica inviável essa forma de contratação. Então, com a mudança da lei, ele pode pegar o sujeito, deixar o sujeito na porta do empreendimento dele, da empresa dele, e se o cara quiser trabalhar, ele espera quando surgir a necessidade. Por exemplo, tem muito serviço, precisa de alguém para ajudar, pega aqueles caras que estão lá fora e paga uma miséria. Ao fortalecer a intermitência, o trabalho intermitente, ou seja, o trabalho, uma hora trabalha, outra hora não trabalha, legalmente, o trabalho escravo fica favorecido, porque antigamente um usineiro, por exemplo, ele tinha que empregar um cortador de cana, mesmo que terminasse a colheita, até ter outra colheita, alguma coisa, ele mantinha o trabalhador, e agora ele vai poder iniciar novos contratos com menos direitos, ou seja, o que o golpe se pensava que ia fazer, ele está fazendo, ou seja, o golpe arrebenta nas costas de quem é mais fraco. Isso é o que consta em outra matéria que eu publiquei hoje no blog da Cidadania, além dessa reportagem da Folha, que é uma matéria sobre um cidadão de Minas Gerais que ele conseguiu colocar em votação no Senado uma lei para retirar a expressão feminicídio da lei do Código Penal. Então, ao retirar a expressão feminicídio,
ele diz que torna maior, mais igual a relação da justiça com as vítimas de violência, porque não é só mulher que é vítima de violência, homem também é. Muitas vezes não é só o homossexual, é o heterossexual. Então esse cidadão ele tem um site chamado Liber News, onde ele difunde preconceito e onde ele tenta desmontar a seguinte realidade no nosso país. A realidade de que a mulher, o homossexual, o negro, o pobre, elas são pessoas em situação de fragilidade social. São pessoas que, por serem minoria ou por questões históricas, elas precisam de uma maior proteção. Então, o que é que tem mais no Brasil? É mulher que morre nas mãos de homem ou homem que morre nas mãos de mulher? Eu diria que é raro que aconteça de uma mulher matar um homem. Claro que acontece. Só que esse sujeito faz o quê? Ele pega os casos das mulheres que foram vítimas de feminicídio e contrapõe com um caso de um homem que foi vítima de uma parceira que o esfaqueou por alguma razão, muitas vezes até por estar apanhando do cara, um dia ela se cansa de apanhar, vai lá e esfaqueia o parceiro, e aí o caso é apresentado como igualdade na violência entre os gêneros. É evidente que isso é uma barbaridade, a mulher é a parte mais fraca da relação, e não há um surto de mulheres matando homens no Brasil, ao contrário, há cada vez mais um surto de homens matando mulheres, seja por ciúme, seja por prepotência, seja pelo que for, não é? Então, ao retirar a expressão feminicídio, foi colocada na lei para que se chame a atenção da sociedade para o fato de que as mulheres estão sendo vítimas de chacinas no nosso país. A situação da mulher todos conhecem, né? Outra coisa que começou a ocorrer depois do golpe, esse tipo de absurdo começou a ocorrer depois do golpe, e é incontável o volume de coisas ruins que estão acontecendo por conta da prevalência de uma mentalidade tacanha, uma mentalidade que inclusive está chocando até a imprensa, que ajudou a construir a situação que a gente vive hoje no Brasil. Eu leio uma matéria sobre, e republico no blog, uma matéria sobre o MBL ter sido considerado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, o maior promotor de violência contra jornalistas no Brasil. De todos os casos de ameaça à atividade jornalística no nosso país, esse Movimento Brasil Livre, ele ocupa 53% das denúncias, ou seja, mais da metade das denúncias de ataques à liberdade de imprensa são contra o MBL, que durante algum tempo, quando esse grupo atuou contra a Dilma Rousseff para pedir o impeachment da Dilma, a imprensa, a grande imprensa pelo menos, exaltou, endeusou o MBL e agora está sendo vítima dele. Isso está sendo comentado, os ataques do MBL à imprensa estão sendo comentados nos grandes veículos de mídia, é na Folha, é no Globo, é em toda a grande imprensa, porque os profissionais se sentem inseguros ante gente fascista que não aceita o fascista. O que é o fascismo? O fascismo é aquele sujeito que não aceita uma opinião diferente da dele e ele parte para a violência. Então é o que acontece, e a violência pode ser violência verbal, pode ser violência comunicacional, pode ser violência física. E esse MBL ele atua em todas as frentes de violência, é um
grupo fascista por todos os critérios que se possa conceber, né? Então, o golpe de 2016, ele implantou no nosso país uma situação assustadora e que só faz piorar. Então eu, mais uma vez, exorto as minhas amigas, exorto os meus amigos todos a se organizarem, a estarem presentes nos blogs, nos canais do YouTube, no Facebook, nas redes sociais, comentando, apoiando, divulgando, conversando com os seus amigos, repassando as matérias que a gente produz. Por quê? Porque o que está ruim pode piorar muito. Pode piorar muito. E o que pode piorar muito, meus amigos, é, por exemplo, o Brasil elegeu um sujeito como o Bolsonaro. Certo? É o candidato do ódio, é um sujeito que prega violência, prega ódio, prega preconceito. João Dória talvez fosse até pior. O sujeito criou uma ração para seres humanos, uma ração que pode ter feito pessoas morrerem até. Há suspeita de que existe, que essa ração que o Dória criou pode ter causado a morte de população carente que foi usada como cobaia. É uma suspeita, é só uma suspeita, mas o próprio conceito de ração é extraordinariamente apavorante. Bom, pessoal, estou terminando aqui o vídeo. Não adianta eu fazer um vídeo de 1 hora para falar uma coisa muito simples. Precisamos nos mobilizar e é por isso que eu estou aqui em um sábado à tarde, enquanto a minha família está lá batendo papo, tomando um sorvetinho, lá conversando. Eu estou aqui pela preocupação que o Brasil me causa. Ler essas notícias me deixou assim passado, vamos dizer, sabe? Porque a gente pensa, como é que pode o Brasil piorar desse jeito, evoluir desse jeito, depois de tanto que lutamos para fazer do Brasil uma democracia? Vencemos a ditadura militar, a minha geração venceu a ditadura militar, e depois de tudo isso, essa gente que foi vencida por nós e que implantou a ditadura no Brasil, volta com tudo e começa a remeter o Brasil para meados do século XX ou até antes. Por exemplo, antes da libertação dos escravos. Até isso está acontecendo no nosso país. Bom, eu me despeço, como sempre, pedindo à minha amiga, ao meu amigo, que não se inscreveram ainda no nosso canal, que se inscrevam, deixa a curtida aí no nosso vídeo e acione o sininho que tem na página do YouTube, que se você acionar esse sininho, você vai ser notificado de tudo que a gente divulgar aqui. Se não acionar o sininho, só se inscrever, vai ser avisado só de algumas coisas. Um bom fim de semana, um bom domingo para todo mundo e até mais.